Agora você aqui comigo, porque a gente continua, a gente vai ter mais música, claro, mas a gente vai fazer um artesanato. Ontem não foi dia do meio ambiente? A gente precisa pensar em sustentabilidade, a gente precisa pensar em reciclar, né? E dá para reciclar tanta coisa, gente, fazendo aquela limpa em casa, utilizando aquilo que a gente já tem. E hoje, inclusive, a gente vai aprender a utilizar o CD, que muita gente está descartando, né? Porque está colocando tudo já no computador, tudo no pendrive. E tecidos, retalhos, para fazer um enfeite de porta para o quarto da criançada. Se quiser fazer com motivo de bebê para quarto de maternidade. Enfim, você manda e quem ensina é a Wanda. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, um prazer te receber. Vamos lá aprender a fazer esse aqui, ó. Ó que graça. Não, aí você tá pré-montado. Esse tá pré-montado, mas é com feltro, Isso, assim. Olha feltro, que lindeza. tecido. Então vamos. É uma ideia que você utiliza o CD como base e você aproveita também vários retalhos, né? De feltro, de tecido, né? Você pode fazer com o que a pessoa tem em casa, né? Isso. Porque ela pode pegar esse moldezinho e adaptar, fazer um ursinho, É muito né? fofo, Um gatinho. Perfeito. É uma peça bem fácil, gente, principalmente para quem vai fazer como primeira vez, que é uma peça que a gente considera uma peça fácil. Olha, a Wanda tem cada peça fofa, gente, eu fico apaixonada. Essas bonecas, olha esse porquinho, que fofura que tá também. Aproveitando. Lindo. Olha essa daqui, olha que lindeza essa baianinha. Tá muito fofa também. Aqui temos um cozinheiro. Para você colocar os talheres grandes, facão. E também é com reciclável. São 2 potes de sorvete, aqui é cápsula de café. Olha, cápsula de café, tá vendo que graça? E com utilidade, que é para pôr os talheres grandes. Você põe aqueles colheres de pau, facões. Muito fofo, parabéns. Você arrasa na criatividade, viu? Esse aqui era um pote de pipoca que virou um cobre-bolo. Olha que beleza. Então vamos lá, vamos aprender a fazer esse enfeite de porta. Então, gente, a base é um CD, tá? Então, nós vamos fazer a mesma medida do CD no feltro branco. Esse feltro branco, ele vai ser colado aqui no centro. Ele é mais para poder não ficar aparecendo o brilho do CD no tecido, porque o tecido ele é meio transparente. Se o tecido for meio encorpado, que você coloque por cima, e você perceba que não está aparecendo o CD, então você nem precisa colocar esse feltro branco, tá? Ele é mais para não ficar aparecendo o fundo. Depois nós temos aqui, no caso aqui, olha, é um tecido de algodão, poá. Você pode usar, eu estou usando aqui verdinho claro, mas o pronto é azul claro, você pode pôr rosinha. Você vai alterando conforme o que você tiver em casa. Lilazinho claro também vai muito bem, principalmente para decoração de bebê. Então, quanto na linha Candy, é bem legal. Linha de pipa, pontinho alinhável, que é aquele pontinho bem simples de você seguir em frente. Tá? Não precisa se preocupar com ponto, porque é um ponto que você vai franzir. Você faz a volta todinha. O principal é o quê? Você começar pelo verso e terminar por cima, mas o truque para você fechar com um fuxico, fechar redondinho, é você passar 1 a 2 pontos além do início, tá? Que aí na hora que você for puxar, olha, ele sai redondinho. Aí você vai embutir, só que você vai colocar a partezinha do feltro para baixo. Olha, depois é só você puxar e nós vamos arrematar. Para quem faz em linha de produção de série, que faz feirinha, essas coisas, é fácil. Você vai cortando as partes e vai montando por etapas e depois você só vai fazendo a montagem final. E uma dica legal é você fazer com variação de fundo de cores mesmo, para quem faz feirinha. E você dá outras opções dependendo da decoração do quarto da mãe, que está procurando um enfeitezinho, né? Você vende pelo seu Instagram? Eu vendo algumas coisas, mas eu sou basicamente, aliás, professora. Professora, né? De artesanato. De artesanato. E dá para fazer aula online, Wanda? Faz. Mas você está lá no litoral, não é? Eu sou de São Vicente, mas eu tenho um canal do YouTube no qual eu posto toda quinta-feira um vídeo aula novo. Olha que legal, é só entrar lá, gente. De tudo. Wanda Fornazieri, tá? Isso. É com W, Wanda Fornazieri.
Não, e depois lá eu também posto passo a passo com os moldes, tudo facilita bem. gratuito, viu? Ó, não vai pagar nada, vai aprender bastante. Aqui, para alcinha, gente, fitinha número 0, amarelinho claro, beijinho, a cor que você achar que vai ornar melhor, 20 centímetros, 18 centímetros mais ou menos, você vai somente fazer um nó depois que você une as pontas, tá? Isso vai ser a nossa alcinha. Aí nós vamos vir aqui com a cola quente. A Wanda estava falando que, gente, o custo é R$10, né? Para quem já tem o CD, obviamente, né? Aí dá para vender a 35 ou 45, dependendo da região. Dependendo da região e da quantidade que você vai fazer, né? Às vezes você pega uma encomenda, dependendo do valor. Olha aqui, então nós vamos agora, tem esse molde já lá disponível, tá? Então nós trabalhamos com tesourinha de ponta fina para fazer os recortes. Mas se você não achar que não está conseguindo, faz só a volta mesmo, numa boa, não tem problema nenhum, tá? A dica é achar o centro. Então, achar o centro é você colocar a alça entre os gominhos, tá? Depois é só vir aqui com calma e passando a cola quente em volta do CD. É uma peça que eu gosto muito de ensinar. Eu gosto desse tipo de trabalho porque eu trabalho muito com projeto social, né? Então, para geração de renda, esse tipo de trabalho é muito bom, porque ele não exige muita habilidade, só exige, como sempre, capricho, que eu acho que é essencial, né? Um capricho, um pouco de paciência, que a gente adquire com o tempo, que a gente também trabalha com arte-terapia, então às vezes as pessoas têm muita ansiedade. Então, e isso como é bom, né? Nossa. Gente, a arte-terapia funciona muito bem. Muito. E até para as crianças, porque baixa a ansiedade e aumenta a autoestima, né? Sim. A minha filha fez arte-terapia quando era pequenininha. E a psicóloga falava assim, ela vai aprender a passar pela fase chata do trabalho, porque todo trabalho tem assim, a excitação do começo, né? Que é tudo legal, tal, recorta. Aí depois tem a fase mais monótona, que talvez seja o costurar, enfim. Mas passa, vence e aí vem o resultado final, que é um prazer, né? Essa peça, inclusive, eu ensinei numa feira que tem lá na Baixada Santista, geralmente no mês de setembro, que se chama Arte Mundi. No caso, é a maior feira de artesanato da Baixada Santista. Eu fazia o workshop, né, todo dia. E tinha as crianças iam fazer. E elas fizeram, o principal, elas ficavam na fila esperando a aula do Pandinha para fazer e saíam todas felizes com o Pandinha pronto. Muito legal, isso é muito gostoso. Nossa. Eu tô vendo aqui esse trabalho, me lembrei até das crianças lá de Viamão, do projeto Bom Samaritano, que acolhe crianças e pré-adolescentes, que é um trabalho lindo também, eles têm essa parte do artesanato. Aí eu lembrei deles, tá aí, olha, uma peça linda para muito boa, fazer. versátil. Muito joia. Versátil, eu digo, é muito boa para arte terapia e também para geração de renda, porque eu tenho as meninas lá, elas vendem muito bem, porque é fácil de fazer, praticamente elas têm sempre esse tipo de material. E quando não tem, elas conseguem, porque a gente às vezes tem que pensar em... ver que não tem problema você bater no vizinho. Tem CD sobrando? É verdade. Sério. Vem uma amiga costureira, pergunta lá, tem algum retalhinho sobrando? Entendeu? Porque às vezes você não tem realmente no começo todo o material em mãos. Não tem problema nenhum, gente. É tudo uma parceria. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente faz amigos. A gente tem que voltar a ser um pouco mais assim, porque essa coisa do celular afastou a gente, na verdade, né? Porque hoje em dia ninguém mais telefona pra ninguém. É tudo mensagem. Já reparou? É verdade. Nossa, o meu telefone só toca aquele negócio lá pra vender plano de telefone. Só telemarketing. Ai, que chato, né? Só telemarketing. É só isso. Porque ninguém mais liga pra ninguém. É só mensagem. Não. E quando muito é um áudio. Um áudiozinho rápido. Pois é. Então, nós temos aqui, eu acabei conversando, esqueci de falar, fui fazendo nó automático. Nós temos o molde do fundo, tá? Todos os moldes estão disponibilizados, tá? Recortei aqui um detalhezinho, que você pode ser, eu fiz no de capri, mas você pode fazer no rosinha, o que você tiver lá. Colinha de silicone normal, numa boa. Aqui, para dar um volumezinho, é o forrobel. Forrobel é um feltro mais encorpado, tá? Mas se você não tiver, para quem trabalha com bolsa, pode ser o R2, não tem problema. É só para dar um pouco mais de volume.
Aí você vem, só para não ficar dançando e você não ter muita necessidade de alfinete, a gente só vai fazer um pouquinho de cola aqui para o forrobel fixar. Fixou. Aí nós vamos para a única parte realmente de costura, tá? Cortamos o molde só da frente no feltro branco. E aqui nós vamos vir com a linha de costura branca, um fio só. Nós vamos fazer um pontinho chuleado. Pontinho chuleado é praticamente só todos os bonequinhos. Então a gente coloca um nozinho, pegamos a pontinha aqui. O bom do feltro é que não desfia. Então, quanto mais na pontinha, mais delicado fica o trabalho. Nós vamos fazendo sempre de um lado para o outro. E vamos deixando, eu dou como dica sempre a parte da unha aqui como uma reguinha. E você vai fazendo essa parte. É só isso. De um lado para o outro. Eu sempre digo, quanto mais juntinho, mais delicado fica. Acho que seu microfone não tá bom, é isso? O microfone da Wanda não tá bom? Vai trocar? Tá ok? Seu microfone tá ok, tá bom. Bom, então, vamos continuando. Então, fazendo essa partezinha, nós vamos fazer a volta toda, esse choleado, tá? Para finalizar, até chegarmos a essa postura. Você tem ele todo choleadinho. Só aqui na partezinha, que você pode fazer, se você tiver um pouco de dificuldade de fazer o choleadinho, você pode fazer o pontinho, pontinho reto, comum, pespontinho, sendo para cima, para baixo, né? Só para fechar. Então ele fica bem, não tem problema de estar com o Peraí que a gente vai trocar seu microfone mesmo. Deixa eu ajudar aqui. Produção, que tá falhando mesmo. Ele vai e volta, né, gente? E aí, às vezes, tá funcionando no meu e o seu não tá tão bom como deveria. Mas ok, então a gente vai fazer esse ponto chuleadinho até o final. O blushzinho. O blushzinho você coloca, opcional, né? Se quem trabalha com pintura a seco, pode usar o pincelzinho, tipo brochinha, mais uma tinta de tecido no rosinha, um tom de rosinha. E fazendo assim, né? Você molha no pincel, passa num paninho ou mesmo no canto da mão e dá só aquela chamuscadinha. Aí vai dar o gosto e daí a técnica que você já tem adquirido, né? Aí não tem problema nenhum. Aí nós temos os detalhezinhos, que são as manchinhas do panda. Então nós vamos aqui pré-montar para facilitar, né, a visualização. Tem aqui a boquinha. Gente, todos os moldezinhos estão lá, tá? Disponíveis. Então, aqui nós vamos só juntar aqui. Vamos vir com a mesma colinha de silicone líquida e vamos montando. A gente deixa aqui meio de ladinho para fazer o formatinho. E depois nós vamos fazer os detalhes com olhinhos e focinhos resinados. Mas para quem não encontrar, gente, vocês podem fazer pintadinho, não tem problema nenhum, ou cortando o feltro, isso aí vai a gosto de vocês, dependendo do material. Como eu disse, você pegar a ideia e adaptar conforme a sua técnica e os seus materiais, né? Exato. Não precisa nem ser esse animalzinho, você pode fazer o animalzinho que for mais fácil. Às vezes você fala, eu tô com bastante tecido vermelho, faz joaninha. Isso, ou eu tô muito com um caramelo, faz ursinho, não tem problema nenhum. Então aqui, olha, só para quem não conhece, os focinhos resinados são esses modelinhos, né? E o que é bom é que você tem a variação de cores, tá? Então você pode fazer verdinho, azulzinho, aí vai a gosto de vocês. E a cor do focinho também, você pode ir alterando. Aqui eu posso fazer vermelhinho, tá? Então, a colinha que vem, ele é de posicionamento. Aí depois você cola com calma, com cuidado, com a cola de silicone líquida ou então com a cola universal. Tá. Nós vamos deixar aqui de ladinho, vamos fazer aqui a pré-montagem. Por que eu fiz a cabeça antes?
que para mim fazer a montagem aqui, eu preciso dos materiais, não é que eu preciso, é que é mais fácil para você posicionar antes de colar. Porque você tem que ver para não ficar torto. Então, você aqui acha o centro, aqui está o molde do corpinho, tá? Então, você marca mais ou menos aqui, feito uma coxinha, só que você dá uma giradinha para o pescocinho vir aqui meio de lado, tá? Aí você vai encaixar aqui, o que é a perninha, põe para baixo, vem aqui com, no caso, o bracinho, posiciona. Aqui tem os moldezinhos das patinhas, é uma maiorzinha que vem aqui na frente e uma menorzinha que vem aqui do lado meio de canto. Você vai colar as partes. Aqui, quem não tiver jeito para fazer, faz só no preto e pinta. Tá, como se tivesse até de sapatinho, pronto. Isso, pronto. Aí você pega aqui, você vai pré-montar ele, colar aqui, viu que colocou a cabeça, viu que a posição tá legal? Aí você aos poucos vai levantando e colando. Eu já tenho aquele coladinho. Olha, só vou colar a partezinha aqui da patinha menor. Você vê que é uma peçazinha que se você for fazer em linha de produção, você vai fazendo todas as partes, depois você só vai colando. Depois só colar, né? Só colando. Agora aqui você montou. Aqui eu vou colocar a cola quente, é melhor. Aí você montou, você vai fazer o quê? Os detalhes. Os detalhes é o que você tem. Aí você vai ver, se for ursinho, você pode deixar assim ou colocar uma gravatinha. Como no caso aqui eu fiz ursinha, eu venho e vou colocar um lacinho aqui do lado, tá? Aí vai enfeitando, lacinho, vai enfeitando. coraçãozinho. Aí vai a gosto de Aliás, vocês. se você quiser inspiração, entra lá no Instagram da Wanda, é Wanda Fornazieri. Tá fácil, vai lá, Wanda Fornazieri. No Face é a mesma coisa, aliás, no YouTube também. Todas as redes sociais, Wanda Fornazieri. E o telefone de WhatsApp que você pode mandar uma mensagem é o 13 99174 7509. 13 99174 7509. E um charminho a mais, a gente pode colocar depois aqui a meia pérola aqui, mas um charminho a mais, que é um detalhezinho que eu gosto muito, que eu acho que dá uma graça, uma vida maior, principalmente os bichinhos, é o que? O bom e velho pinta-bolinhas e uma tinta branca para fazer o brilho das bochechas, tá? Tá muito lindo, Wanda, meus obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. Muito obrigada e volte outras vezes, tá bom? Leva o nosso abraço para a turma lá do Litoral Sul. Obrigada.